Perfeito. Boa. Fala aí, Rodrigão. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Eriquinha, Matheus, Raquel, Adriano, Carlão, Érico, Wallace, Gustavo, Guru. Já vamos iniciar, tá? Maravilha. Estamos aí ocupando o tempo do Arthur. Você treina à noite, Arthur, ou não? Em condições normais, treino. Normalmente é o horário que eu estaria correndo. Agora, com o clube fechado, em condições de pandemia, já fiz todos os treinos mais cedo. Ah, que bom. Tá tudo fechado, né? Puta vida. É triste Exato. de ver, né? Ainda mais o Pinheiros, né? Você treina no Pinheiros, né? Você e a Fernanda. Exato. Então, até para pedalar, para correr, tem condições quase próximas do normal na rua, mas a piscina realmente é uma coisa que faz já as 3 semanas que eu não caio na água. Putz. E você não tem no prédio ou em algum lugar que quebre o galho? É porque agora travou de vez, né? Tipo, travou clube, travou a piscina do prédio também, né? Sala de ginástica do prédio. Sim, sim. Não, ainda não consegui agora, né? Tava contando que as coisas fossem melhorar, agora estou organizando já para pelo menos Pra uma, fazer 2 outra vezes coisa. uma piscininha. Boa, boa. Aqui, ó, a Erika caiu, Luizão entrando. Bom, vou dar mais uns 3 minutinhos e a gente já começa, tá, Arthur? Tranquilo. É que a gente não tem trânsito em São Paulo, mas você sabe como é que é horário, né? Você passa às 7, o cara vem às 7h05, 7h10. O pessoal tá Pior é que às entrando. vezes está em casa e resolve fazer um cafezinho, resolve pegar uma água, resolve fazer alguma Exato. coisa. É por aí, é por aí. É. Mas a galera tá vindo já. Eu mandei ainda um alerta agora aqui. Ó, Regis from USA. Tem bastante gente entrando aí. Não, sim, o tema é legal, né? Fala, Brunão. Tudo bem aí? Beleza? Tudo e vocês? Beleza. Tudo tranquilo. Vamos começar daqui a pouquinho, tá? Uns 2 minutinhos a gente já vai. Só pra galera entrar aqui. Aos pouquinhos estão vindo. Fala, quem é? Chris? Chris? Isso. Boa. Vou mutar aqui. Muta. Muito bem. Conseguiu falar com a Nadine ou Arthur? Consegui mais ou menos, né? Porque no meio da viagem de trem ali foi meio complicado, mas Sim, é só para trocar mensagem, né? Acho que não dá para falar, né? Hoje ela estava em trânsito mesmo. Na ida até hoje deu ela para tá em falar, na volta estava complicado. Entendi. Legal. Amanhã eu vou falar com ela. Vamos ver. Bom, pessoal, vamos lá. O pessoal vai entrando aqui, a gente vai liberando. Eu vou começar aí apresentando o Arthur. É um grande psicólogo aí do esporte. Tive aí o prazer de entrevistar. Eu não sou jornalista, né, Arthur? Mas tive o prazer de entrevistá-lo lá no Gregário quando eu estava lá, né? Infelizmente eu tive que sair por N motivos. Um deles é que o meu trabalho aqui estava muito, muito grande. E o Arthur além dele ser psicólogo, ele também é atleta, né? Eu não sei se você está ainda competindo na elite, ou Arthur, você está no amador. Não sei como é que está. Não, já parei há algum tempo, tô só como amador agora, já assumi meu foco. Seu amadorismo. Exato.
Boa. Bom, mas de qualquer forma, o Arthur competiu um tempo na elite, né, do triatlon, já tem algumas boas participações em Kona, acho que até vou entrar na história aqui, né, que várias vezes bateu na trave para classificar lá em Kona e quando foi a primeira, aí não parou mais, né, Arthur? Exato. Bom, ele tem todo esse histórico, né, do esporte, o histórico como psicólogo, como eu passei para vocês hoje no meetup aí da manhã. Ele também é o psicólogo da Nadine, né, que a maioria de vocês conhecem, e um cara de sucesso, posso falar assim, tanto na parte profissional. Você também atua, acho que no processo de formação dos atletas do Paineiras, não sei se é isso, Arthur, você me corrija se eu estiver Exato. errado. Exatamente. E até nós vamos conversar, nós vamos falar sobre o assunto, tá? Aí, pessoal, é o seguinte, eu vou só pedir para todos colocarem no mudo, tá? Nós estamos gravando, se vocês precisarem ver de novo ou entrar em algum ponto que vocês acharam legal da entrevista. Assim, na verdade, não é nem uma entrevista, né? Eu fiz algumas perguntas para a gente iniciar o assunto, mas o legal é que vocês também façam, e aí eu vou pedir para vocês usarem o chat, tá? Então, enquanto eu vou fazer algumas perguntas, que eu acho que é legal, que é do interesse de todos, mas se vocês tiverem perguntas para fazer, aí vocês façam através do chat, só para a gente não ficar um querendo falar, o outro também, fala todo mundo, mas deixa as perguntas lá e eu mesmo faço a pergunta para o Arthur, tá? E aí eu vou pedir para vocês encarecidamente colocarem no mudo. Eu estou aqui numa área que tem cachorro, então se derem uma latida aqui, vocês não estranhem, por favor. Mas se der, eu também vou mutar aqui. Ok? Então vamos entrar no assunto, tá? Eu, particularmente, isso depois de um certo tempo que eu virei treinador, eu sou muito fã do assunto, né? Psicologia esportiva. Estou longe de ser um psicólogo, né? Eu acho que essa é a área do psicólogo mesmo, porque tem muito treinador que acaba querendo ser o psicólogo do atleta, e o treinador ele pode até ser, entre aspas, um motivador, pode ser um cara que vai trabalhar de forma intermediária entre o atleta e o psicólogo, mas ele nunca vai ser o psicólogo, né? Mas eu sou muito fã do trabalho da psicologia esportiva, até inclusive quando teve lá no Gregário, eu fui o cara que deu a ideia sobre o assunto, porque eu acho que isso hoje, depois de ler How Bad Do You Want It e alguns outros livros e matérias sobre o assunto, e, lógico, entendendo também os atletas que eu já tinha em mão, né, e coisas que aconteciam que eu não sabia explicar, o atleta não sabia explicar, e muitas delas depois eu fui descobrir que era realmente relacionado à parte mental. E aí eu acho que o tema para vocês também aqui, que estão muitos de vocês envolvidos em provas que eu considero provas extremas, né? Que você precisa não só ter a parte física aprimorada, mas é fundamental que vocês tenham sim a mente forte para fazer os tipos de eventos que a gente tem aqui na Five Ways, que o pessoal procura a gente para treinar. Vou falar de Altiroute. Nós estamos aí, né, com o Everesting, né, que vai acontecer o mês que vem. O Arthur talvez não esteja sabendo, mas muitos de vocês já manifestaram o interesse de fazer, de participar. E aí esse é só um exemplo, né, de um evento ou das coisas que a gente faz aqui que a psicologia pode entrar e ajudar muito vocês, tá? Então eu vou começar fazendo algumas perguntas, Arthur. Cara, primeiro de tudo, muito obrigado aí pelo seu tempo, né? Por você estar aí com a gente, esclarecendo esses pontos, e os pontos do pessoal que provavelmente vai fazer pergunta. E se você quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade. Se quiser falar mais sobre o teu trabalho, né? Que acho que é importante também para as pessoas entenderem, ou pelo menos parte do que você faz. Não sobre o tema, porque nós vamos falar bastante sobre o tema, mas
Eu falei aí que você faz parte do grupo de formação, né, do Paineiras. Você é um atleta, agora saiu da elite, foi para o amador, um baita de um triatleta. E se quiser falar mais alguma coisa, enfim, fique à vontade aí, tá? Não, queria só agradecer esse convite, né? É algo que eu gosto sempre de falar, de dividir conhecimento, de entrar em contato, né? Tanto com o esporte, como com a necessidade dos atletas entendendo, né? Quais são tanto essas dúvidas que a gente vai conversar, como discutir a importância de cada um desses aspectos que a gente vai falar aqui, né? Entender, eu acho que a hora que o atleta entende o papel da psicologia do esporte, aqui ao longo das perguntas eu vou explicando, então vou ter tempo para entrar um pouco mais no assunto, eu acho que vai ficando cada vez mais claro que essa contribuição do mental ela vai muito mais do que talvez o que a gente conheça mais próximo, que sejam as habilidades psicológicas, ou seja, ensinar o atleta a se concentrar, manter o atleta motivado, ensinar o atleta a controlar a ansiedade, mas tem a ver com tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele sente, todas as emoções e a forma como a estruturação disso contribui para o rendimento. E eu sempre busquei, né, você estava falando, na minha formação, né, não só juntar a experiência esportiva, que foi algo que eu sempre gostei, desde a época que eu competia como velejador, depois a hora que eu entrei como no triatlon e comecei a competir, comecei a me desenvolver, a sempre buscar esta experiência esportiva, que eu acho muito importante, mas sempre somar ela com uma base teórica, com fundamentos muito sólidos, porque na hora que a gente olha para qualquer fenômeno, seja no esporte de rendimento, seja na formação, seja no trabalho com a educação, é importante que a gente consiga olhar o fenômeno e aí, a partir daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente pensa, fica mais fácil, né, de entender quais são as necessidades e, mais do que as necessidades, o que está causando essas necessidades. E aí fica mais fácil de desenvolver uma intervenção. Às vezes, o mesmo fenômeno, por exemplo, uma ansiedade competitiva, ela pode ter vários fatores que levam o atleta a formar um pensamento sobre aquela situação competitiva que vai deixá-lo mais ansioso. Então, não adianta simplesmente ele trabalhar com exercício de respiração, de controle de ansiedade. Ele precisa entender, talvez ele precise mudar a forma de pensar, ele precisa entender como ele estruturou aquela pressão, precisa desenvolver outras capacidades. E aí ele vai usar, além disso, esse exercício de respiração, essa técnica de controle de ansiedade, só no momento do competitivo, mas de forma muito mais pontual. Então, eu acho que cada trabalho, cada estágio, cada atleta com que eu trabalhei, eu busquei acrescentar essa formação, e hoje, com as equipes competitivas do Paineiras, que não são, embora sejam na sua maioria formação, já tem algumas equipes e atletas de alto rendimento, quanto nos atletas amadores com quem eu trabalho, como os atletas profissionais com quem eu trabalho e que sempre ajudaram na formação desse conhecimento. Mas é isso, vamos embora. Legal, bora, legal. Bom, Arthur, vamos do começo, tá? Eu queria tocar no assunto formação, justamente para justificar o trabalho com o velho depois. Estou falando velho como eu, né? Eu sempre fui muito ansioso. No meu caso aqui, eu tenho certeza que do pessoal que está aqui, acho que mais de 90% deve ser ansioso antes de prova, enfim, ou já teve algum resultado, entre aspas, negativo numa prova ou num evento por conta da ansiedade. Eu tenho um filho de 5 anos, que ele é tão ansioso quanto eu, já dá para perceber. Ele está aqui ainda falando, não, papai. Mas ele é. Então, assim, as coisas, você fala, amanhã vai vir não sei quem aqui. Aí ele já começa a perguntar de todo mundo, para todo mundo, quando que essa pessoa vai chegar.
Isso. Ele fala que tem 4, mas ele está chegando a 5 anos na semana que vem. Eu queria entender, por exemplo, se isso é personalidade, né? E se isso é mutável desde o processo de formação para o cara chegar numa fase adulta, onde ele tem que render. Vamos falar do cara do esporte mesmo. Quando ele chega numa fase adulta, ele consegue treinar isso melhor, né? Você acha legal? Acho que sim, né? Acredito eu, ter o trabalho de formação. Mas você pegar um cara mais velho já, você acha possível esse cara, treinar esse cara para ele melhorar essa ansiedade? E aí eu vou contar vamos contar os 2 casos, a criança que trabalhou e a criança que não trabalhou esse ponto, né? E chegou à fase adulta, né? É possível você treinar? Não sei se você entendeu a minha pergunta, mas eu queria que você destacasse a diferença de você ter o processo de formação já, um atleta que a gente já está, entre aspas, prevendo para ele um alto rendimento, você começar a trabalhar com ele desde cedo, né? E a criança que não trabalhou desde cedo, a diferença entre os dois lá na fase adulta. O quanto isso é trabalhável, entre aspas. Vamos lá, Ronaldo. Então, eu acho que para começar falando sobre isso, é importante olhar um pouco para a ansiedade e para a causa dessa ansiedade. Então, o que eu quero dizer, né? Você falou um pouco da questão da personalidade, e quando a gente fala em ansiedade, as teorias falam muito na questão de traço de ansiedade e de estado de ansiedade. Então, a gente conhece pessoas, você deu até o seu exemplo, de pessoas que têm o traço de ansiedade mais alto. Então, tem uma preocupação em relação a tudo, tem o costume de antecipar o futuro. Então, a ansiedade é a preocupação com a antecipação do futuro, com a dúvida. E como a gente sempre acaba olhando para o futuro sem ter a certeza e a garantia do que vai acontecer, isso começa a gerar um desconforto, e esse desconforto em relação ao futuro é a ansiedade. Então, existem traços de ansiedade maiores. Então, pessoas que, em geral, têm essa tendência, assim como são mais extrovertidas, como são mais introvertidas, pessoas que têm um traço maior de ansiedade e um traço menor de ansiedade, que estão antecipando as coisas, que estão se preocupando ou que simplesmente estão pensando sobre tudo aquilo que o futuro vai demandar. Então, existe essa questão de traço. E existe uma questão de estado de ansiedade, que é a hora que você é colocado diante de um desafio, você, dependendo das suas capacidades e habilidades de enfrentamento dessa ansiedade, você vai, diante de uma mesma situação, se tornar mais ansioso ou se tornar menos ansioso, ficar mais ansioso ou ficar menos ansioso. Em geral, quem tem um traço maior de ansiedade tende a ficar mais ansioso do que quem tem um traço menor. Mas depende muito da situação específica de cada pessoa. Entendendo isso, a gente começa a olhar para a situação que você falou, mais propriamente dita, do desenvolvimento. Então, a gente precisa entender também que a gente desenvolve a nossa psique, né, o nosso lado psicológico, o nosso lado mental, que nada mais é do que o conjunto dos nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos e nossas sensações. A gente desenvolve isso através das nossas experiências. Então, o que eu trabalho, né? O que eu vejo muito quando ou eu trabalho com alguém mais velho que nunca passou por um processo terapêutico, ou quando eu trabalho com crianças. A gente tem a prática muito pobre em perceber e aprender a nomear emoções, sentimentos e sensações. Então, grande parte do início do trabalho, seja numa psicoterapia de adulto que nunca passou pelo processo ou no trabalho com uma criança, é ensinar ele a perceber pensamentos, emoções, sentimentos, sensações e essas relações. Então, com uma criança, você consegue desenvolver esta percepção e muitas vezes você consegue entender que na estruturação desse pensamento
e na relação que ele tem com emoções, com sentimentos e com sensações, ele começa a criar ansiedades em relação à situação. Então, olha, eu vou identificar muitas vezes sabotadores, muitas vezes críticos, como a gente costuma chamar, aqueles pensamentos em que, diante de uma situação de dúvida, ou seja, o que será que vai acontecer no treino de amanhã? Eu não tenho a mínima ideia. Se eu não tenho a mínima ideia, eu posso tanto pensar que vai ser um treino ótimo, quanto que vai ser uma porcaria de um treino. Dependendo da força que eu dou para esse sabotador, dependendo da forma como eu organizo o meu pensamento, eu vou olhar para aquele treino e vou antecipar que vai ser muito difícil, que vai ser sofrido, que vai ser uma droga, e vou gerar ansiedade. Dependendo da forma como eu estruturo o meu pensamento, eu vou confiar que aquele treino vai me fazer mais forte, que aquele treino vai me aproximar do estímulo da prova, que esse treino vai ser uma simulação onde eu vou aprender a conhecer as respostas do meu corpo diante desse treinamento. Isso vai me gerar uma expectativa da mesma forma, que vai ser um treino duro, por exemplo, mas ele vai me gerar menos ansiedade, essa ansiedade negativa da dúvida ou da antecipação do problema. E aí vem a parte do desenvolvimento. Se eu começo a trabalhar isso com uma criança, entendo a forma como o pensamento dela está criando ansiedade, consigo reorganizar essa forma de pensar, eu vou, por exemplo, estou trabalhando com uma criança de 13 anos, até que ela tenha 33 anos, eu estou economizando 20 anos de experiências ruins, de ansiedade, pensando de uma forma ruim, que vão ajudá-la a ter uma autoconfiança maior, uma autoestima maior, uma autoeficácia maior. Ou seja, a hora que ela chegar para um treino com 33 anos que seja desafiador, ela vai olhar de uma forma positiva. Não, eu vou enfrentar isso e vou tornar isso na forma mais positiva possível. Se eu começo a trabalhar com alguém de 33 anos, pensa que ele e começou a treinar com 13, ele já tem 20 anos de experiências negativas acumuladas. Então, para você modificar isso, é um trabalho muito maior. Agora, é treinável? É treinável. Só que ele precisa questionar, porque esse sabotador, esse crítico, ele já foi muito mais fortalecido com as experiências. Porque imagina que você começa a pensar que o treino vai ser difícil, que vai dar errado, que você não vai aguentar. Mentalmente, você já entra derrotado no treino e se torna muito mais difícil de você se manter num nível de exigência muito alto. E aí você fracassa, e esse fracasso, seja ele em que proporção ele for, ele vai reforçar aquele pensamento de, olha, eu sabia que não ia dar certo esse treino. E aí essa experiência vai acumulando experiências negativas. Então, é muito importante trabalhar de cedo, porque a gente vai economizar todo esse histórico negativo. Mas é possível trabalhar mais velho, porque essa transformação ela é possível. Talvez não mudar o traço de ansiedade, mas as condições e as situações que vão aumentar esse estado de ansiedade, eles são muito possíveis. E aí, um complemento bem legal. Um complemento, por exemplo, vamos pegar um ciclista em formação na Europa, né? Então, esse menino ele está acostumado a lidar com o frio, lidar com a montanha, né? Porque lá os caras têm montanha para tudo que é lado. O nível competitivo também é bem maior, né? E esses caras, por exemplo, já tem menino de 14 anos que faz prova de 150, 160 quilômetros. Você acha que isso, somente isso, pode tornar o cara naturalmente mais forte mentalmente? Ou não? Você encontra crianças ou meninos que tiveram um nível de formação piorado, vamos falar assim, que não teve nada dessa experiência, né? Mas consegue desenvolver isso quando chega nos 18, 19, 20 anos? Você acha que isso é possível? O cara, ele é forte mental, é da personalidade dele, ele consegue fazer tudo aquilo que o cara que já se formou, já fez tudo com experiência, as experiências anteriores. Você acha que é possível desenvolver isso e você igualar
entre aspas, igualar os níveis ou de força mental ou de resultado, ou participação em eventos, tanto de alto rendimento quanto amador mesmo? Sim, eu acho que é possível, mas sim, acredito que depende de uma capacidade pessoal, né? Ele é desenvolvido até um certo ponto e ele é pessoal até certo ponto. Os grandes atletas, eles têm... a gente não ignora a questão do talento, a questão da cabeça formada de uma forma competitiva, a cabeça formada para superar desafios. Quando a gente fala, né, e aí eu estava dando o exemplo dessa significação que você faz de algumas situações, a organização do pensamento diante de alguns estímulos e condições, com certeza esse garoto belga, por exemplo, vai ter uma grande vantagem. Por quê? Porque aqui ele vai sair num dia frio, e todos os dias são frios ali, ele vai ver todo mundo saindo de uma forma normal, ele vai significar aquilo como uma coisa normal. Então, é mais fácil eu lidar com essa dificuldade. Agora, se eu vou sair num dia frio e todo mundo fala, pô, mas você é louco, mas você vai sair na chuva, mas você vai ficar doente, mas é muito duro. Não, eu vou começar a criar, a significar para mim que isso é uma coisa difícil. Depois, o processo de desconstrução, ele precisa ser feito ao longo do tempo. Então, você quer correr bem na Bélgica, você precisa ir lá para a Bélgica, você vai sofrer, mas você vai começar a entender a hora que você olhar para o cara do seu lado e ele estiver normal ali, com manga curta, você vai falar, bom, talvez não seja tão ruim quanto eu penso. Não, deixa eu entender se eu estou assim, simplesmente olhando para situações, chegando na minha cabeça que, olha, isso aqui é tudo uma droga, e aí cada elemento, eu vou buscar elementos para reforçar o meu pensamento que tudo é uma droga e vou começar a olhar o lado negativo de tudo, esse atleta vai se afundar. Agora, se o atleta entra com uma cabeça competitiva, de, olha, eu quero me dar bem aqui, eu quero ser competitivo, eu quero ganhar isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a entender que algumas dessas condições são condições importantes para o meu desafio. Assim como se eu quero render bem, se eu quero treinar bem, se eu quero ter um bom resultado, eu preciso treinar forte, eu preciso entender que aquela dor, aquele pulmão queimando a hora que eu estou subindo uma serra, aquela sensação que eu tenho que ficar de pé e as pernas não vão, mas ainda assim eu preciso continuar fazendo força até que eu chegue no topo ali, ela não pode ser uma sensação negativa que eu estou brigando o tempo inteiro para que ela acabe. Eu preciso começar a aprender a lidar com ela, porque ela vai estar junto comigo até o final de todas as serras. Então, eu preciso trabalhar no significado dessa dor. Então, poxa, ser capaz de sofrer dessa forma está me fazendo chegar lá no topo mais rápido. Conforme eu conseguir sentir essa dor e ficar mais à vontade nessa situação, isso vai me tornar um atleta mais resistente. Então, eu vou começar a olhar com uma perspectiva mais positiva em torno de situações negativas. Então, com certeza, existe essa significação que quem já viveu e quem é uma coisa normal, quem vive lá os bascos agora, nos Pirineus, que todo dia os caras saem, não tem uma parte plana na prova, estão subindo, descendo, subir uma montanha para eles, uma montanha dura, é algo muito natural. Um cara, um belga ali na clássica, ele está com frio, ele está com pernito, ele vê aquilo como natural. Se ele está com pernito, não está de manga curta, não está sem luva, é porque para ele não está confortável, também está frio, mas ele significa esse frio, ele significa essa dor de uma maneira diferente. E é isso que o atleta que não teve essa exposição, ele precisa trabalhar muito, né? Como eu vou passar a enxergar esses desafios como coisas positivas que vão me levar diante do meu desafio. E aí eu falo bastante da questão da perspectiva, ou da importância da perspectiva positiva em tudo que a gente encontra. E sempre falo que perspectiva positiva não é você olhar para as coisas boas. Deixa eu esquecer o que está de ruim e olhar só para o que tem de bom. Não, é olhar para as coisas ruins, as coisas difíceis, mas sempre com uma perspectiva de superação. Ou seja, como eu vou fazer para me sair bem dessa situação ruim?
como eu vou sair para me aproveitar ao máximo dessa sensação ruim, dessa dor, desse sofrimento? E aí ele passa a ser uma coisa que vai contribuir para o meu desempenho e não trabalhar contra. Legal. Uma pergunta aqui, vamos fantasiar, vai. Você tá numa largada, do teu lado está o Mathieu van der Poel, né? Você é um cara bom, você sabe até que na parte de condição física você consegue vencer talvez ele. Mas como é que você lida com um adversário tipo Davi e Golias, né? Quando o cara olha para um adversário, ele fala, esse cara não vou ganhar nunca. E você, como psicólogo, ou você tendo conversado com um treinador desse cara, você sabe que esse cara pode ganhar. No número ele tem, mas a cabeça não está levando. Como é que você trabalha com um cara desse? Boa pergunta, e eu vou te responder com um fato real, né? Estava aqui hoje fuçando no YouTube, e aí você tem o behind the scenes da Deceuninck Quick-Step na Flanders. E aí você tem uma entrevista com o Casper, que justamente bateu o Van der Poel no sprint. E aí eu ia usar esse exemplo. Eu ia usar justamente esse exemplo, né? Como é que o Wes Green ele conseguiu, como é que ele visualizou o Mathieu van der Poel, né? Mas continua a falar. Não, e ele perguntam, né, na entrevista, ele falou, olha, eu não fiquei nervoso em nenhum momento, porque eu sabia que o máximo que eu seria capaz de fazer é o meu melhor. Então, eu não podia fazer mais que isso. E a hora que eu consegui concentrar em fazer o meu melhor, eu aproveitei as oportunidades que eu tinha. O que isso significa de forma mais ampla? Sempre que você encontra também, ou muitas vezes quando você está em um desafio e começa a fazer, por exemplo, uma comparação externa muito grande, você cria uma pressão porque você perde o controle sobre todas as condições que vão favorecer o seu desempenho. Porque, assim, a força do Mathieu você não vai conseguir controlar. O posicionamento do sprint dele você não vai conseguir controlar. A condição física dele você não controla. O que você pode controlar? O que você pode controlar é o seu timing do sprint, é o quanto você vai economizar, é a força que você vai aplicar a hora que você sair. E aí, muitas vezes, o erro está na hora que você encontra um adversário grande ou um grande desafio, você foca em tudo aquilo que você não tem controle. E aí isso vai gerar uma ansiedade grande, isso vai gerar um medo. Mas justamente a resposta é: olha para dentro, foca em você, tenta fazer o seu melhor. Você não vai fazer o seu melhor. Eu sempre falo para os atletas assim, por exemplo, os tenistas, eu falo, olha, o seu melhor vai ser o melhor contra o João, que treina aqui no Paineiras com você, e vai ser o seu melhor se você jogar com o Nadal. O seu melhor vai ser o melhor no torneio da academia de tênis do Yacht Club Paulista, ou vai ser o melhor jogando na quadra central na final de Roland Garros. Se o seu foco é fazer o seu melhor, você não vai jogar mais contra o Nadal do que com o João. Mas, pelo contrário, você pode jogar pior contra o João do que com o Nadal se você ficar preocupado com o João ou ficar preocupado com o Nadal. Se você ficar preocupado se você está no Yacht Club Paulista ou se você ficar preocupado se você está em Roland Garros. Porque tudo isso vai tentar dispersar o seu foco, dispersar a sua atenção para aquilo que você não consegue controlar. E aí a sua pressão aumenta, a sua ansiedade aumenta. Então, nesse momento, o atleta precisa concentrar assim, no que eu fiz, o que eu treinei. Primeiro, eu vou confiar em tudo aquilo que eu fiz, vou confiar em tudo aquilo que eu me preparei, que eu treinei. Depois, eu vou realizar da melhor forma possível aquilo que eu for fazer. Outro exemplo que eu gosto de dar no próprio tênis, né? Eu falo, todo mundo se espanta com a capacidade de Djokovic, por exemplo, de salvar match points decisivos nos jogos, em finais de grandes torneios. E aí, sempre que ele devolve um saque, salva um match point com winner de devolução, o comentarista fala, nossa, que coragem do Djokovic. E eu sempre falo, isso não tem nada a ver com coragem.
coragem é o Djokovic olhar para essa bola e falar: se eu devolver essa bola para fora, eu perdi o torneio. Então, super ansioso, ele, eu vou tentar fazer de qualquer jeito, eu vou tentar atacar, mesmo que eu arrisque perder o torneio. Não, a cabeça dele não está, neste momento, zero preocupado com a consequência do comportamento que ele vai ter. Ele simplesmente fala: eu preciso devolver essa bola da melhor forma que a bola chegar para mim. Então, eu preciso voltar minha atenção para o presente e perceber o máximo possível as nuances dessa bola. Muitas vezes, o sacador, nesse momento, pensando que ele só precisa botar a bola em jogo para ganhar esse ponto, o saque vai 2 km por hora mais devagar, a bola sobe 2 centímetros a mais e chega também um palmo um pouco mais curta na quadra. No momento em que o Djokovic, com a atenção 100% voltada no jogo, percebe essa bola um pouco mais lenta, um pouco mais curta, um pouco mais alta, o processamento dele, que é de como eu vou bater essa melhor bola, vai para, então essa é a bola de atacar, essa é a bola que eu vou mandar para, vou montar em cima. Ele não fala: não, eu vou ganhar o ponto. Ele fala: eu vou bater dessa forma. E aí, a hora que ele entra a bola, entra o winner, ele ganha o ponto. Então, seja no tênis, seja no ciclismo, seja no triatlo, a hora que você enfrenta um grande desafio, o foco é justamente se manter no presente. O que eu posso controlar e o que eu preciso fazer neste momento. Esquecendo o passado, esquecendo o futuro ou a consequência desse comportamento, mas eu vou segurar aqui na roda e a hora que eu achar que está na 100 metros, 50 metros, que é a minha distância do sprint, eu vou lançar o sprint, seja com o Van der Poel aqui, seja com o Annemiek van Vleuten, seja com o, sei lá, contra o cara da assessoria. O Bruno Vicari, que está aqui vendo nós, é bom de sprint. Brunão. Então, e aí o resultado tende a ser o melhor possível. Então, esse é o segredo. Ele falou que só ganha do Luca. Legal. Ô, Arthur, me fala uma coisa. Você acha que, de todos os problemas que a gente tem, o da ansiedade é o maior de todos? E isso pode trazer algum problema de saúde? Por exemplo, a galera tem dor de barriga. Eu, por exemplo, já fiquei doente, com febre antes de prova e tal. Isso se justifica? Tem alguma coisa nesse sentido? Então, eu não sei se a ansiedade é o maior problema. Eu sei que a ansiedade, eu percebo que a ansiedade talvez seja o maior sintoma. Então, ela fica muito clara em várias situações porque a gente sente, porque ela é algo muito mais físico, ela se manifesta muito fisicamente. Então, a mão fria, o coração acelerado, o próprio pensamento, ele fica mais acelerado, ele fica mais voltado para a preocupação, ele fica mais voltado para o medo. Então, a ansiedade, ela acende um alarme tão grande que ela se torna um problema grande e que ela se torna um problema muito visível. Eu diria que talvez seja justamente a causa dessa ansiedade ou de uma série de outros problemas que seja a principal questão, que é muitas vezes que é o que eu chamo dessa eficiência cognitiva, né? Que é a organização do pensamento, é a capacidade que a gente tem de olhar para as situações e interpretar elas de uma forma mais produtiva. O que é a forma mais produtiva? É aquela forma onde a gente tem mais ação, onde a gente tem mais controle, onde a gente consegue fazer com que o resultado traga mais benefícios para a gente. Então, eu vejo que muitos dos atletas, nessa organização dos objetivos, nessa autocobrança, nessa insegurança, elas têm a base nessa pouca eficiência cognitiva, ou seja, uma estruturação ruim do pensamento. E aí, isso, como resultado, vai gerar uma ansiedade, vai gerar um estado de alarme, porque diante dessa situação a gente começa, e a gente é muito bem treinado para evitar os problemas.
E tudo que a gente treina muito, a gente fica muito bom. Então, eu vou aprender muito a olhar para situações negativas. Então, uma pequena ameaça, uma pequena possibilidade de uma coisa dar errada já vai me convencer de que vai dar tudo errado. Uma pequena situação que está fora do meu controle já vai me dizer que eu não tenho controle sobre nada nessa situação. E aí ela vai tornar essa adaptação muito difícil. Então, a ansiedade acaba sendo um grande sintoma. E ela vai afetar, sim, na medida em que o estresse vai causar um desgaste crônico, digamos assim. Eu acho que cada ou cada atleta, muitas vezes, tem a sua forma de manifestação, de dor de cabeça, de insônia, de dor de barriga, de uma série de começar a sentir uma dor específica. Então, seja porque comete alguns erros no momento em que está muito estressado e perde o foco das coisas importantes, seja a minha alimentação pré-prova, o fato de não ajustar um equipamento, o fato de andar distraído, o cara sai um dia antes da prova andando de chinelo, distraído, sem atenção, e chuta uma pedra e machuca o pé um dia antes da prova, ou começa a passar mal. Então, a intensidade crônica do estresse sobre um tempo longo, ela pode ter muitos efeitos físicos e fisiológicos diretos mesmo, né? muito somatizados, com certeza. Legal. Ó, eu vou entrar aqui só numa pergunta do Adriano. Ele falou, ó, imagina que ele está falando de reconstrução mental, né? Que é o teu trabalho, vamos falar assim. Imagina que essa reconstrução mental seja feita com muito exercício. Qual a dedicação necessária para mudar essa reconstrução e quanto tempo leva esse trabalho com o atleta? Ou seja, se com muito treinamento consigo melhorar meu desempenho, ele colocou aqui 10% em um ano. Eu acho difícil 10%, mas porque na parte de condicionamento a gente consegue 15% no máximo, mas vamos lá. Se for possível, o Arthur vai falar. E quanto conseguiria evoluir a parte mental e qual esforço? Eu diria que a dificuldade dessa pergunta está na questão individual ou na característica individual do atleta. Então, existe um momento, né, de diagnóstico onde a gente vai conhecer realmente a forma como isso está se estruturando. Então, se eu estou, por exemplo, com esse meu sistema de alarme muito desenvolvido, muito treinado, e aí você, muitas vezes, tem atletas extremamente ansiosos que qualquer sinal de ameaça já os faz muito ansiosos, já faz com que ele durma muito mal, com que ele se torne mais propenso a inúmeras compulsões, faz com que ele perca o controle da prova, da percepção de esforço, da intensidade do plano da prova, da estratégia. Então, esse atleta, em geral, vai ter muito mais dificuldade para evoluir do que aquele atleta que, olha, eu consigo lidar bem com os treinos, mas em determinadas competições, em determinadas que eu me cobro muito, ou que eu coloco como um objetivo grande, ou quando eu passei por dificuldades específicas, esse momento fez com que eu cometesse erros ou entrasse em condições negativas que atrapalharam a minha prova. Eu não tenho esse sistema de alarme super desenvolvido e forte, mas ele ainda funciona e me atrapalha em alguns momentos. Então, esse atleta, muitas vezes, a hora que ele consegue entender isso, praticar isso e transformar isso, ele consegue desenvolver muito. Não conseguiria dar essa porcentagem na evolução mental no sentido de, olha, o que é um cara 100% pronto mentalmente? Porque até caras muito fortes mentalmente têm erros ali e a definição do 100% seria difícil. Mas dá para evoluir à medida da situação deixar de ser um problema mesmo. Você conseguir domesticar essa condição e sofrer menos em momentos importantes. Então, acho que, com certeza, isso é treinável. Dentro da capacidade necessária,
é justamente treino, assim como você vai pedalar todo dia. Então, o que eu faço dentro do trabalho? Eu vou, muitas vezes eu converso semanalmente com os atletas e vou falando sobre situações de competição, de treino, de desafios, e vou entendendo a forma como esse pensamento estruturado vai influenciar no meu rendimento. E aí a gente olha junto essa forma de pensar e começa a entender quais dos elementos ali estão simplesmente prejudicando, simplesmente sabotando essa forma de pensar e criando essas ansiedades, criando essas pressões, esses problemas. E aí, a partir disso, o atleta vai exercitar a forma de questionar esse pensamento. Então, primeiro perceber, o que é a hora que eu estou ficando muito ansioso em relação ao treino? Então, deixa eu me questionar, por que eu estou esperando essa... Será que é o melhor jeito de pensar, esperar a pior condição possível? Será que eu não posso enxergar isso como uma oportunidade para mim? Deixa eu tentar e pensar, poxa, então eu vou fazer e deixa eu esquecer o resultado, é uma oportunidade. Deixa eu deixar de cobrança, deixa eu não me preocupar com um número específico, seja... E aí, discutido com o treinador, se ele, na hora, não vai tampar o medidor de potência, se ele vai se concentrar em outros aspectos, se ele vai voltar o foco dele para outras condições que não o número, que não o resultado, que não esse objetivo final de desempenho. E aí, através da prática e vivendo situações diferentes que ele vai mudar. Pensando naquela primeira pergunta ali que a gente discutiu. Você tem que pensar que muitos atletas amadores estão há 20, 30 anos, 10, 20, 30 anos, acostumados a pensar de uma forma específica sobre o esporte. Isso quando não estão há mais tempo acostumados a pensar sobre a vida desta mesma forma. Então, a mudança também exige muito exercício, a mudança também exige muito comprometimento. Então, talvez esse 10% seja um bom número, tanto quanto o treinamento ali, alguém que possa evoluir esses 10% ali no final do ano. A questão é, o 10% muitas vezes resolve 80, 90% dos problemas do atleta propriamente dito. Afinal, você não vai entrar numa competição zero ansiedade, mas talvez não fazendo ela trabalhar tanto contra você. Legal. Eu vou colocar uma pergunta que eu acho bem pertinente aqui para todo mundo. Eu, como treinador, eu vou falar que os meus melhores resultados vieram de atletas que não eram excelentes fisicamente, mas eram muito fortes mentalmente. E aí, quando eu falo forte mentalmente, é aquele cara que no dia a dia passava o número para ele, ele batia o número, o cara, tinha aquela motivação, aquela garra para treinar. E eu já tive atletas, óbvio, que eram excelentes atletas, que eram caras que teriam um futuro brilhante, mas não tiveram justamente porque não tinham aquela motivação interna. Eu queria que você falasse do aspecto motivação, se isso é um dos pilares, né? Se é uma das coisas mais importantes, mas o quanto isso é importante para o atleta melhorar rendimento. Eu acho que é fundamental. Eu acho que essa busca pela motivação, ela com certeza ela vai contribuir para mobilizar os esforços necessários, né? O esporte ele exige investimento de energia acima do tudo. E essa energia ela precisa ser criada, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser mobilizada para que o atleta invista ela na atividade. E essa mobilização é a capacidade do atleta se motivar. Então, sim, ele precisa ter, independente da capacidade, ele precisa da capacidade técnica, né, ou do que a gente chamaria de talento, ele precisa ter uma capacidade de trabalho. Então, a gente muitas vezes vê talento isolado
Então, atletas que têm, por exemplo, muita facilidade para fazer algo, muita capacidade física e fisiológica, mas até por essa situação ser fácil e ele está acostumado com a facilidade, nem sempre no momento em que as coisas estão desafiadoras ou são difíceis, esse atleta está disposto a pagar esse preço. A gente tem o outro lado, que é atletas com limitações acabam se motivando muito a trabalhá-las para desenvolver. Então, talvez eles não tenham tanta facilidade, mas eles buscam justamente nessa superação, nessa resiliência, nessa capacidade de trabalho, se igualarem a esses atletas de talento e muitas vezes estão capazes de superá-los. E a gente tem os grandes gênios superatletas que juntam o talento, né, a capacidade com o trabalho e essa motivação. Mas essa motivação ela é importante ser avaliada com base na perspectiva dela. Então, a motivação, quando ela é interna, e a gente já falou isso na questão da ansiedade, ou seja, se eu estou focado na minha melhora, eu estou focado em fazer o melhor que eu posso hoje, eu estou focado em, olha, eu tenho que fazer esse treino, eu tenho que fazer isso de forma adequada, porque eu sei que eu tenho essa capacidade. Se o treinador me passou essa intensidade, se ele me passou esse volume de treino, se ele me passou esse estímulo, é porque eu sou capaz de fazer isso, por mais desafiador que seja. Então, a minha motivação em ser o melhor possível naquela hora tem que ser em cumprir o treino, tem que ser em seguir a rotina, tem que ser em atender a esse tipo de expectativas. A motivação externa, ela, embora também seja uma grande motivação, mas ela começa a juntar muitos aspectos fora do controle. Então, eu quero ganhar uma competição, eu dependo do que todos os atletas vão fazer. Eu quero ganhar de outro atleta, eu dependo daquilo que ele fez também, da dinâmica da competição. Mas eu quero fazer o meu melhor, eu sou capaz de focar no trabalho que eu tenho controle. Então, com este foco interno, é muito mais fácil de ter uma motivação maior, de poder se dedicar, de poder trabalhar e de poder usar várias condições, né, desse ambiente a favor do atleta. Então, ali, até uma coisa que eu gosto de falar no início, que tem a ver com o próprio conceito ou a amplitude do trabalho da psicologia do esporte, né? Então, a gente falou aqui sobre a eficiência cognitiva, né? A forma como o atleta pensa nas situações, como ele estrutura esse pensamento. A gente está falando aqui também num outro aspecto, que são as habilidades psicológicas. Concentração, foco, atenção, tomada de decisão, motivação, controle de ansiedade. E a gente tem um outro aspecto, que é o controle do ambiente em si. Então, assim, como é que eu vou fazer para organizar o meu ambiente, desde o lugar que eu treino, com as pessoas com que eu treino, com as competições preparatórias que eu faço, os meus objetivos, a minha comunicação com o meu treinador, para que esse ambiente me contribua para que eu me torne mais forte mentalmente. Eu diria que esse controle do ambiente é o verdadeiro free speed. Free speed não é uma roda nova, free speed não é um tênis com placa de carbono. Free speed é o seu ambiente favorecer você a treinar bem. Então, eu saio e vou subir uma serra com um cara que é muito bom e que vai me dar uma força. Eu vou estar motivado pelos meus colegas, pelo meu treinador, pela minha forma de pensar, e a hora que eu chegar ali nesse treino, eu vou querer amassar esse treino, eu vou querer render muito bem. Eu vou fazer com que situações em que geralmente exigiriam muito esforço, elas caem no meu colo e naturalmente eu faço esse esforço. A própria rotina. A rotina é nada mais do que você não precisar tomar uma decisão difícil todos os dias. Você simplesmente vai e faz, porque aquilo já faz parte do seu dia a dia, e aí você economiza essa força de vontade que vai ser importante na hora que você estiver sofrendo ali para manter a potência e precisar escolher continuar sofrendo ao invés de tirar o pé e se sentir mais confortável.
Show, legal. Vou entrar aqui numa pergunta do Gustavo, que achei legal. Arthur, pensando em uma prova de triatlon que quebrei na corrida, é o caso dele, tá? Meu exemplo, o Ironman de Floripa, que você conhece bem também, né, Arthur? No próximo ciclo, o que você sugere? Mentalizar nos treinos o que deu errado na prova para se motivar na próxima prova ou limpar a mente e só focar no novo? Eu acho que é até legal você também usar o seu exemplo, né, que é um exemplo total de superação, que você foi batendo na trave, falhou, e aí, deu certo, aí agora você vai para a Kona quase todos os anos, né? Então, conta também um pouquinho, o teu caso também é bem legal, o pessoal saber. Sim, eu diria assim, né? É uma coisa que eu tenho discutido bastante ultimamente com os atletas sobre essa questão da falha e do erro, né? Então, com certeza, o que é o primeiro passo depois que você falha, né? Por exemplo, quebrei na corrida. Eu preciso começar a analisar, e é o que eu fiz nas minhas provas, analisar aquilo que deu errado. Então, diversas condições, desde alimentação, estratégia de prova, dosagem de ritmo no ciclismo, dosagem de ritmo na natação, treinos que foram feitos para atingir esse objetivo. Então, eu vou passar tudo isso a limpo, vou sentar com o técnico, vou sentar com o nutricionista, vou refletir em relação ao meu desempenho e vou entender tudo aquilo que pode ser melhorado. A partir daí, eu vou pensar no novo. Por quê? Porque as situações, eu sempre falo que olhar para os erros faz parte de um daqueles sabotadores que eu falei, né? Olhar para os erros, a gente costuma valorizar muito achando que a gente vai aprender com eles e eles vão deixar a gente melhor para a próxima vez. Mas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a próxima vez é completamente diferente da vez anterior. A não ser que a gente esteja repetindo os mesmos erros de forma burra ou esteja em condições muito estáveis, a tendência é que novos desafios se coloquem. Então, sim, a tolerância, treinar visualizando, se preparando mentalmente para a tolerância do sofrimento, é algo que é parte importante de uma preparação de prova de Ironman. O final, o meio, o final, muitas vezes até o começo da corrida é uma coisa muito sofrida. O atleta precisa estar pronto para isso. Mas não porque ele teve problemas na outra prova, mas porque essa é uma capacidade importante. Agora, muitas vezes eu fico com essa ideia de que focar nos problemas é uma coisa muito importante, que eu acabo preso, né? Acabo ficando no passado, então vou para a prova o tempo inteiro. Nossa, não posso cometer esse erro, não posso cometer aquele. Poxa, mas no ano passado eu quebrei na corrida, então isso pode me prejudicar. E a preocupação com os problemas fica tão grande que vai aumentar a ansiedade e muitas vezes vai tirar o foco daquilo que você precisa fazer da próxima vez. Então, em geral, eu tenho visto cada vez mais que a gente precisa esquecer, deixar de lado os erros, né? Você tem um momento, você para, se analisa, depois você esquece e começa a se preparar para a próxima vez. Se você desenvolver uma forma de preparação eficiente, naturalmente essa preparação eficiente vai te preparar para os próximos problemas. Então, ficar perdendo tempo muito nos problemas que já passaram fica muito difícil. Eu falo de um exemplo ali, até de um judoca que hoje trabalho com ele como treinador lá no Paineiras, que é o Carlos Honorato. O Honorato, ele foi medalha de prata em Sydney, perdendo a final, e fez uma campanha excelente, lutava muito, e perdeu a final, e treinou 4 anos, foi surpreendido e perdeu. E ele treinou 4 anos para os jogos seguintes, que foram os Jogos de Atenas, pensando naquela luta final de Sydney, se preparando para não perder aquela luta final de Sydney. E a hora que chegou em Atenas, mesmo muito bom e muito bem preparado, com muita condição, ele passou, acho que na segunda, terceira rodada, ele caiu, de novo surpreendido pelo adversário, mas porque o foco estava tanto em resolver problemas passados durante esse tempo,
que ele falhou na resolução de problemas presentes que foram importantes nessa hora. Então, é importante aprender com cada uma das situações, mas essa valorização que a gente dá para o erro, né, o aprender, o trazer os erros para crescer, eles precisam ser bem limitados. Legal. Uma pergunta, Carlão, o Carlão fez uma pergunta aqui, eu já faço, tá, Carlão? Fica tranquilo, que você foi o primeiro e eu estou colocando para o fim, porque o tema é relacionado a coisas que eu vou perguntar ainda. Eu mandei até para o pessoal hoje à tarde uma pergunta que eu queria fazer para você, né? Que eu falei que o pessoal da Ineos, eu até acho que eu fiz essa pergunta para você lá no Gregário. O pessoal da Ineos, uma das avaliações que os caras fazem, não só a física, né? Lógico, os resultados desse cara, tal, mas eles fazem uma avaliação mental do cara. Você acha que avaliar o cara mentalmente justifica para ele entrar numa equipe, para ele ter resultado? Ou não? Isso pode ser desenvolvido depois? Ou é impossível você determinar sem conhecer esse cara como atleta ou o dia a dia dele? Eu acho que a gente tem que, de novo, tomar cuidado com duas condições que são diferentes e muitas vezes são consideradas como iguais, né? Então, uma coisa é você dizer que a força mental ela é muito determinante no esporte de rendimento. E ela é muito determinante. E é por isso que, por exemplo, os trials norte-americanos de natação, de atletismo, eles são feitos um mês antes da Olimpíada em uma oportunidade apenas. Porque o que eles querem, o que eles dizem que eles buscam, é um atleta que esteja entre os melhores do mundo, esteja entre os melhores do país, mas que seja capaz de render na hora certa. Se eu dou um ano para o atleta fazer um índice, ele vai se preparar, ele vai escolher uma condição confortável, ele vai escolher um clima favorável, e é muito mais fácil render em condições selecionadas, tendo várias chances, do que falar, olha, hoje você vai ter que cair na água, vai ter que dar o seu tempo, ele vai ter que ser melhor do que todos os outros, se você quiser ir, se você quiser ganhar. Então, isso faz o cara forte, eles querem o cara forte mentalmente, além do cara que nade rápido ou que corra rápido. Então, é um ponto importante. A força mental ela é determinante para o desempenho. Agora, selecionar o atleta forte mentalmente e esperar que ele naturalmente vá render, só porque eu tenho, por exemplo, números de testes positivos e um teste de força mental positiva, eu acho que já extrapola um pouco, né? já torna muito menos eficiente a busca por esse atleta que realmente eles dizem querer. Por quê? Porque existem atletas que são muito fortes, podem ser muito fortes mentalmente nessa avaliação, ter números muito bons e rendam. Mas você pode ter atletas que se saiam pior nesta avaliação, e diria que qualquer atleta que chegue a ponto de ser cogitado para ser contratado pela Ineos vai ser um atleta com bons números e forte mentalmente, com uma experiência competitiva. Mas, muitas vezes, se ele não tem esses mesmos resultados no desempenho psicológico, ele, muito possivelmente, tem outras estratégias para que, mesmo não tendo essas características de força mental, ele consiga ter bons desempenhos. Então, seja o cara que vai correr na frente, seja o cara que vai se cobrar menos, seja o cara que vai ser mais porra louca, seja o cara que vai ser muito mais detalhista. Então, existem várias características dentro dos grandes atletas competitivos que não necessariamente falam em força mental. Então, inclusive, temos atletas muito, muito porra loucas ou fracos mentalmente, né, que acabam tendo muito bom desempenho. Caras que antes do jogo vomitam, passam mal, choram, mas entram no jogo e são capazes de, apesar dessas dificuldades ou desta ansiedade,
render com um foco grande nesse ponto. Então, em algum momento, a gente, olhando um desempenho, vai falar, olha, esse cara demonstrou força mental, mas essa força mental, muitas vezes, é tão ampla que uma avaliação, ela nem sempre vai ser eficiente. Se eu tenho uma peneira muito grande de atletas e eu quero diminuir, talvez até funcione para eles, mas ainda assim eles vão fazer contratações equivocadas. Enquanto outros times, muitas vezes, podem pegar um atleta que foi recusado por eles nessa avaliação e que rende muito bem. Assim como, se a gente for avaliar através de características fisiológicas só, ou através de características técnicas só, em diferentes esportes. Então, a capacidade do atleta de compensar deficiências em um ponto com capacidades em outro, eu acho que acaba enviesando esse processo. Legal, não quero também abusar muito, mas eu queria fazer só mais 2 perguntas. Pessoal, se vocês quiserem colocar agora, por favor, tá? A gente vai encerrar daqui a pouquinho. Arthur, Primož Roglic, você acha que ele tem esse problema, né, em alguns momentos de apagão mental, ou você acha que ele é azarado mesmo? Eu vou levar em consideração o Tour de France do ano passado e a Paris-Nice, né, que eram provas, e teve uma outra prova, se alguém quiser me ajudar, acho que foi a Criterium Dauphiné-Libéré, que também ele perdeu na última etapa, enfim. Critério, ele caiu e perdeu a camisa também. Da mesma forma da Paris-Nice, assim, mais ou menos. Mesma ideia. Você acha que ele é azarado ou tem algo a ver com a parte mental isso? Putz, assim, eu acho que toda situação que se repete com uma frequência considerável e de forma muito, muito semelhante, ela não pode ser chamada de azar. Tá? Ela não é um fruto simplesmente da aleatoriedade das condições e das situações. Então, vários fatores, né, e é por isso que é difícil fazer uma avaliação por cima. Elas podem influenciar um mau desempenho nas últimas etapas, mas, em geral, questões comuns estavam a pressão de um título importante, de um momento decisivo, onde, mais do que, embora a gente valorize todos os adversários dele, ele teve um desempenho aquém da capacidade individual dele, seja cometendo erros e caindo, seja rendendo talvez menos do que esperado no contrarrelógio final do Tour ali. Então, existe algum aspecto que está influenciando digamos, esse excesso de erros ou de problemas no final da etapa. Então, o lado mental pode ser um lado considerado, sim, talvez em relação à pressão em que ele se coloca, talvez em relação ao foco que ele coloca em determinadas situações, a questão de ansiedade em questões específicas. Então, eu consideraria isso. Eu acho que a repetição de condições muito semelhantes... Faltou um pouquinho de concentração em algum momento, né? Porque o cara caiu. E tudo bem que às vezes pode ser acidente, mas você acha que essa falta de concentração pode ser causada por excesso de ansiedade também? Porque a gente está falando da última etapa, a prova ganha, né? Praticamente. Sim. Sim, e a ansiedade, ela está muito ligada, né? Muitas vezes a gente identifica a ansiedade simplesmente, e aliás esse é um ponto muito importante, simplesmente como, eu estou nervoso, eu estou com pensamento negativo, eu estou super preocupado, eu estou com borboleta no estômago, eu estou com a respiração ansiosa, estou com a mão fria. Mas muitas vezes o atleta olha ou se observa e ele fala, bom, eu estou tranquilo. Mas outras formas de manifestação, né? Por exemplo, o estreitamento do foco. É aquele atleta que, no momento em que ele tem que prestar atenção em uma série de coisas, ele
ele simplesmente está focado em um aspecto específico. Então, você está descendo uma montanha ali, você está olhando seus adversários, você está fazendo as tomadas de curva, você está tendo que se posicionar bem, você está tendo que manter o seu esforço, se recuperar, trabalhar de forma estratégica, ou seja, seu foco precisa estar mais amplo, você volta a atenção para um ponto específico e comete erros porque deixa de considerar variáveis importantes para a sua ação ou a sua tomada de decisão. Outra coisa que acontece muito na ansiedade, a perda da flexibilidade da capacidade de adaptação. Então, nem sempre o meu plano A dá certo. Eu preciso ser capaz de interpretar a condição e mudar para o plano B e me adaptar, em economizar um pouco, comer diferente, me hidratar de forma diferente, ou descansar um pouco mais, ou diminuir o ritmo. Quando eu estou tranquilo, eu consigo analisar essa condição toda e ser mais flexível para me adaptar ao que está acontecendo. Essa subida foi muito dura, ou começou a chover, fez muito frio, ou está muito mais quente do que o normal. Então, como eu vou me adaptar a isso? E o atleta que está ansioso, ele se torna muito rígido. Então, não, eu vou fazer esse número. Pô, mas está 40 graus. Não, eu vou fazer esse número. Não, mas você desceu na chuva ali e você está congelando. Não, mas eu tenho que fazer desse jeito, até que o momento, essa falta de flexibilidade vai cobrar o preço, ele vai acertar a parede fisiologicamente ou concretamente, né? Legal. O Ronaldo, Fala, Lucas. posso só tirar uma dúvida disso do Roglic? Você acha que não é excesso de confiança? Porque todos os acidentes aconteceram sempre depois de uma etapa que ele ganhou, não exatamente com uma facilidade, mas que ele parecia ter o domínio, né? A etapa da crono, se não me engano, anterior, ele ganhou num lugar duro. Se eu não me engano, preciso depois confirmar. Eu lembro do critério, acho que ele também tinha ganho a etapa, ou ele estava muito bem na etapa anterior que ele caiu. E nessa da Paris-Nice, se não me engano, foi a mesma coisa. Acho que ganhou a etapa, estava super controlado anterior, e nessa ele caiu. Você acha que tem a ver com esse vez de concentração, foco, com excesso de confiança? Então, acho que excesso de confiança entra naquela discussão da causa ou da manifestação. Então, o que acontece no momento em que o atleta está com excesso de confiança? Ele, em geral, de novo, ele também estreita o foco dele, porque assim, olha, por que eu vou me desgastar me preocupando com todas as coisas que são importantes se eu sou o melhor aqui? Então, eu vou focar em 2, 3 coisas que me trazem um desgaste mental menor e vou fazer aquilo porque eu já sou melhor. É aquilo, você vai fazer uma crono que você se enxerga como mais forte do que todo mundo, por exemplo, no meio de um grupo com os amigos, não necessariamente você vai 100%. Se você sabe, mesmo que seja uma última etapa, mesmo que seja uma prova, a sua capacidade de ir a 100% é muito menor, porque a sua confiança já está tão grande que, olha, se o meu objetivo é só ganhar aqui e eu sou muito mais forte, eu não preciso ir a 100%. E aí, nesse momento, se alguém vai no 100% dele e ele é maior do que o seu 80%, ele vai chegar na sua frente. Então, eu acho que também tem a ver, essa questão mental, o excesso de confiança vai afetar, sim, a concentração, vai afetar a atenção, vai afetar a interpretação das condições, e isso vai levar à queda do desempenho. Então, o que a gente vê? A gente vê a queda dele, a gente vê a queda do desempenho. Aí, o que a gente vai ficar pensando e elucubrando muitas vezes é qual é a causa disso. E aí a gente precisa conhecer mais esse atleta, precisa conhecer mais as condições, e, de repente, o cara é o contrário, ele está manifestando isso ou porque ele não está nem aí, ou porque ele é super confiante, ou porque ele é super inseguro, e aí, dependendo do que for a causa e o motivo, a gente vai... o psicólogo dele vai trabalhar para desenvolver isso. Legal, obrigado. Hein?
Pessoal, vou fazer a última pergunta aqui, tá? Que é a pergunta do Carlão, só que eu vou emendar aí na situação do Froome, né? Que sofreu aí nos últimos anos quedas e cirurgias na perna, coisas bem complicadas. Óbvio que o Froome já está também numa idade já avançada, né? Para brigar com o Pogačar, brigar com o próprio Roglic, acho que é bem mais difícil agora. Mas se ele fosse um cara novo, né? E ele tivesse tido todos esses problemas, você acha que esse cara, com o trabalho da psicologia, ele consegue voltar em alto nível para competir? Se fosse competir com esses caras, você acha que é muito difícil? Eu acho que a resposta sim, né? Ela vem muito com base em que nas necessidades da situação, né? Então, um cara que sofreu um acidente grande como ele precisa reconstruir confiança, ele precisa trabalhar resiliência, ele precisa a gente precisa entender, né, se a perspectiva dele em relação aos desafios, aos riscos, ela mudou. Então, se os riscos começam a fazer parte importante, a gente precisa entender a capacidade desse atleta, né, de recomeçar e fazer o trabalho todo de novo. Então, muitas vezes, o que a gente tem em grandes campeões, sejam olímpicos, sejam mundiais, de várias modalidades. Por que é tão difícil, tão mais difícil se manter no topo do que chegar no topo? Porque a hora que você não chegou no topo, você está disposto a tudo. Você vai fazer o que te mandarem, você vai comer grama, você vai passar pelo processo por mais duro, mais difícil, e vai ser duro, e vai ser difícil, e vai tomar tempo. Então, você vai fazer tudo aquilo que é necessário para chegar lá. Quando você chega lá e já conquistou, e precisa estar trabalhando para continuar conquistando, se torna mais difícil. Quando você já conquistou tantas vezes quanto ele, se torna ainda mais difícil. Sendo difícil dessa forma, ele ainda tem um acidente, tem que recomeçar quase que do zero, passar por essa coisa tão difícil depois de já ter ganhado tudo. Então, realmente, isso traz um peso grande. A necessidade de resiliência que ele precisa ter para mobilizar de novo toda essa energia, ter a motivação para trabalhar e lidar com a dificuldade do corpo dele não responder da forma como respondia antes, é um grande desafio. Então, com certeza, ele vai precisar ter um foco muito específico para essa superação. Ele vai precisar ter uma perspectiva diferente do que ele teve em todas as outras preparações dele. E aí depende muito dessa capacidade dele. A psicologia ela pode desenvolver ou ajudar o atleta a desenvolver isso. Mas se ele vai ser capaz, aí depende da capacidade individual dele também, de passar por isso depois de tanto tempo, depois de ter ganho tantas coisas. Então, com certeza, é um grande desafio para ele. Acho que ele tem mostrado que a motivação dele para isso é muito grande, mas ele ainda está lidando com uma série de desafios que hoje estão muito mais no nível físico do que no nível mental, por enquanto. Verdade. Legal. Fazer a última pergunta só de curto e grosso, você não precisa se aprofundar, não. A gente está com o desafio Everesting aqui para o mês que vem. Você confia mais no cara bem preparado e fraco mentalmente ou no cara forte mentalmente e mal preparado fisicamente? É curto e grosso. Você fala assim, eu confio mais nesse ou no outro? Cara, eu gosto do independente, né, do que da necessidade de você estar fisicamente bem preparado, senão você não faz um desafio desse. Mas eu gosto sempre do atleta mentalmente forte, porque as dificuldades vão aparecer em diversos momentos e essa flexibilidade, essa capacidade de resiliência, essa capacidade de tolerância de sofrimento
que, dependendo do tempo da prova, acabam sendo mais importantes do que realmente ter os números, mas na hora que o mesmo esforço começa a pesar nas pernas, muitas vezes tem a capacidade de interpretar como algo normal e se desafiar acima, e o outro, muitas vezes, pode começar a olhar como uma ameaça, como um problema, como uma dificuldade e acabar tendo o seu desempenho limitado. Então, acredito que ter uma cabeça forte, uma perspectiva produtiva são muito importantes para um desafio desse. Legal, show de bola. Arthur, cara, só tenho a agradecer. Assim, foi demais, cara, foi sensacional. Obrigado, espero que você possa vir até mais vezes, né? A gente fazer outras palestras. Pessoal, um ou outro acaba saindo, óbvio, porque tem compromisso e tal, mas a gente teve muita participação mesmo, a galera veio em peso. E, meus, obrigado mesmo, obrigado aí todo mundo também que veio participar. E vamos ver se a gente faz aí novos encontros, tá? Obrigado mesmo. Maravilha, eu que agradeço o convite, né? Eu me divirto acima de tudo, né? Poderia ficar falando aqui mais um tempão, até porque eu gosto muito de pensar. Eu acho que eu não quero em nenhum momento vir como a visão do especialista que tem todas as respostas, mas a cada pergunta me faz pensar sobre as situações, me faz analisar aquilo que eu já vivi, aquilo que eu já vi, aquilo que eu já li, e realmente continuar buscando as respostas. Eu acho que existe um propósito grande que é cada dia mais forte em mim, que é buscar entender a melhor forma de ajudar cada um dos atletas nos seus objetivos. Então, sejam eles atletas em formação, sejam eles atletas olímpicos de alto rendimento, sejam eles atletas amadores, eles estabelecem um objetivo, eles se comprometem com a sua vida, com o seu tempo, com a sua energia, e aí o que eu busco sempre é ajudá-lo a ter as melhores condições para alcançar isso, e conseguir superar esses obstáculos do lado mental, que muitas vezes acabam fazendo com que alguém de muito potencial acabe falhando, acabe parando antes, porque encontrou esses desafios. Então, falar sobre isso, discutir, ajudar e trazer mais informação é sempre um prazer para mim. Agradeço o convite, podemos combinar outras vezes, sim, e até a próxima, pessoal. O que não falta é assunto. Obrigado, tá, Arthur? A gente volta a se falar. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite a todos. A gente se vê nos treinos. Obrigado a todos. Valeu, abraço. Valeu. Boa noite, brigadão. Obrigado a gente. Obrigado, pessoal. Valeu.